Agora convidamos ao palco Marcelo Vale, diretor da MValitec, Emergências Tecnológicas, para falar sobre segurança nas edificações para veículos modernos, com ênfase nos carros elétricos. Marcelo é especialista em controle de emergências, coordenador da Comissão de Estudos de Segurança contra Incêndios em Sistemas Eletroquímicos, diretor e fundador da MValitec, integrante do time de intervenção de incêndios da FIA para categorias elétricas, membro do Dinos Group, Associação dos Especialistas em Controles de Emergência do Brasil, engenheiro eletricista em material bélico pelo Instituto Militar de Engenharia, técnico em análises químicas pelo Colégio Militar do Rio de Janeiro, tem mais de 30 anos de experiência em controle de crises e emergências corporativas e gestão de brigadas industriais. Senhor Marcelo Vale, por gentileza, aqui ao meu lado. Muito boa tarde, o senhor tem 20 minutos. Obrigada. Boa tarde, tudo bem? Bem, estou um pouco fora do ninho aqui, né? Não sou da área da construção, sou da área de emergência. Vou procurar passar para vocês um pouco desses 3 anos estudando com essa questão de segurança em energia eletroquímica que, né, remete à questão dos veículos elétricos. Bem, numa feira de inovação em tecnologia, meu propósito hoje é mostrar para vocês que nós estamos passando por várias inovações, não só materiais construtivos, mas também a presença de determinados equipamentos que vão evoluir numa velocidade muito grande, de tal forma que a gente não consiga adaptar a questão da segurança, tá, com esses elementos. Em primeiro lugar, eu sou defensor da transição energética, sou defensor do carro elétrico, embora a minha palestra vai mostrar diferente, tá? Mas sou defensor, e o meu propósito, justamente, do trabalho da MValitec, e eu voluntariamente ser coordenador na BNT, para produzir normas, é justamente tornar segura essa tecnologia. Existe um trabalho hoje muito grande no Brasil. O Brasil será a maior referência de segurança para sistemas eletroquímicos do mundo. A gente tem visitado vários corpos de bombeiros nos Estados Unidos, na China, na Inglaterra, minha própria participação na Fórmula E, e a gente percebe que a gente não está atrás de nenhum corpo de bombeiros. A gente vai produzir a primeira norma de combate de veículos elétricos no Brasil, e vai ser a primeira do mundo, com referência para ISO. Tá? Bem, vamos falar de um impacto dos veículos modernos na segurança das edificações. Vou começar com esse case. Tá? Isso aconteceu, não case, uma ocorrência, né? 10 de outubro do ano passado, no aeroporto, né, no terminal de garagem da Inglaterra, no Terminal 2, no aeroporto de Luton, onde cerca de 400 carros foram afetados aqui, né? Começou com um primeiro veículo, esse incêndio se alastrou, provocou o colapso parcial dessa edificação, e, na época, de forma interessante, né, se publicou que isso foi iniciado ou teve participação por um veículo elétrico. Recentemente saiu o laudo de perícia. Eu também sou membro da Associação Brasileira de Investigação de Incêndio, e é muito importante esse trabalho de perícia. O que foi legal? Não tinha menos de 10% de veículo elétrico. O maior causador desse evento foram veículos a combustão. A maior causa da propagação foi por causa do fato dos tanques hoje os automotivos serem de plásticos e não de metal, eles derretem e vazam combustível. Não existia compartimentação vertical, esse combustível entrou por dentro de duto, provocou esse alastramento, fazendo com que uma grande parte desses veículos fossem deteriorados, né? Então, a gente pode ver aqui a destruição, a captação de água, a atuação do Corpo de Bombeiros, né? Um incêndio que levou mais de 10 horas, né, para ser extinto. Opa, está aqui. 2.700 vagas, mais de 1.352 veículos afetados, 40 veículos totalmente destruídos, 21 pessoas hospitalizadas, mas com ferimentos leves, nada
que fosse tão grave, tá? Fatores críticos dessa edificação. Primeiro, ela não tinha sprinkler, tá? Não tinha chuveiro automático. Segundo, a ventilação, embora seja uma edificação aberta, a ventilação, o vento, favoreceu a propagação, tá? Em vez dela, o ar quente sair, fez com que o ar quente entrasse e contribuísse, né, para a propagação do incêndio. Então, a falta de compartimentação, isso é normal na edificação da garagem, e a estrutura, né, que, por incrível que pareça, embora ser na Inglaterra, a resistência do concreto era para 30 minutos. Tá? Fez com que houvesse esse colapso. Tá? Esse evento aconteceu agora, dia 1º de agosto, agora sim, num veículo elétrico, tá? Que entrou num processo que a gente chama de fuga térmica, afetou 400 veículos, 140 veículos, 40 totalmente destruídos. Foi um combate complexo, tá? Teve que ter uma ação de um robô de combate para conseguir extinguir esse fogo, tá? Aí o causador do evento. Só que houveram algumas características interessantes provocadas, sim, pelos veículos elétricos, principalmente, né, fazendo com que houvesse 21 pessoas hospitalizadas, essas sim com casos mais graves, né, principalmente por intoxicação dessa fumaça. Fator crítico aqui, essa edificação tinha chuveiro automático, inclusive adaptado já para um cenário moderno. Os chuveiros automáticos que a gente tem no país, eles são pontuais, ou seja, né, eu tenho um incêndio, ele deflagra apenas um defletor desse. Lá já era um sistema de pré-ação, né, são tubulações a seco, onde você detecta o fogo e ele aciona uma determinada região. Essa importância, justamente para os veículos modernos, é fundamental, justamente para poder evitar a propagação. Só que esse sistema falhou. Tá? Problema de ventilação, aqui a gente consegue ver como a edificação foi afetada. Uma grande parte das pessoas foram resgatadas por escada, não conseguiram descer. E, mais curiosamente, era para essa edificação ter colapsado e não colapsou. Tá? A gente, fazendo uma análise aqui, ainda não tem um relatório de investigação dele, até que está sendo trabalho de perícia, a gente vê a quantidade de veículo, mas a gente percebe, né, uma concentração maior de viga, colunas mais densas, isso fez com que a estrutura ficasse em pé. Tá? Bem, veículos modernos, primeira coisa que a gente está falando, em relação aos veículos novos, aos veículos anteriores, independente do seu modo de propulsão, o que temos hoje é a maior presença de material plástico. Tá? Em vez da gente ter lataria metálica, a gente passa a ter toda a parte de carroceria plásticas. Temos presença de materiais, metais pirofóricos na parte interna, são metais que pegam fogo, e combustíveis alternativos. Tá? De todos eles, hoje, o que mais está na moda realmente é o carro elétrico. Aparecem bastante vídeos, né, sobre esse tema, agora, principalmente nos Estados Unidos, por causa da sequência dos furacões, os carros são inundados por água do mar, alguns pegam fogo. Todo veículo que é inundado por água do mar pega fogo? Não, nem todos. Existem algumas características, tá? E, principalmente, um fator humano, que é não levar o veículo para manutenção. O que é diferente? Os carros elétricos, eles são proporcionados, os atuais, por baterias. Tá? Essa bateria, ela é uma bateria nova, uma tecnologia nova, que tem menos de 30 anos de mercado, e em veículos elétricos, menos de 10 anos, que são as baterias de íons de lítio. Essas baterias, hoje, né, elas sofrem um processo chamado fuga térmica, tá, que é um processo eletroquímico, ou seja, são reações químicas que acontecem dentro da bateria e as tornam instáveis. As baterias, elas funcionam de íons de lítio a 35 graus religiosamente. Então, você está mexendo no seu celular, ele está frio, ou você, né, quando ele começa a aquecer, por que a gente percebe que ele aquece? Né? Porque 35 graus é compatível com a nossa temperatura. Então, se ele começar a aquecer, qual a primeira reação que ele dá? Ele começa a ficar lento. Por que essa lentidão? Porque ele sabe que ele está aquecendo.
Toda bateria tem um sistema de proteção chamado BMS, né, que é o Sistema de Gerenciamento da Bateria, e é hoje o principal elemento de segurança da bateria. Os carros elétricos eles têm tendência de pegar fogo 10 vezes menos que um veículo a combustão. Tá? Então, eles têm uma segurança interna muito grande. Porém, quando essa bateria se aquece, passa de determinados limites, ela começa a desenvolver um processo de reação térmica que vai gerar gases inflamáveis e gases tóxicos. Para vocês terem uma ideia, 1 kWh de bateria, 1 kWh de bateria seria um pouco mais que uma bicicleta elétrica. A bicicleta tem em torno de 400 a 600 watts. Mas 1 kWh, que a gente já considera perigoso, libera 470 litros de gás. Tá? Um carro vai de 20, tá? Um carro convencional de 20 a 90, os carros maiores, SUV, podem chegar a 130, ônibus, quase 600 kWh. Então, nós estamos falando de um volume de gás muito grande. Essa fuga térmica, basta começar numa célula, né? Então, o que é um carro elétrico? Ele tem mais ou menos milhares de baterias do nosso celular dentro dele. Então, quando uma célula dessa sofre esse desbalanceamento, ela começa essa reação em cadeia, e essa reação pode demorar por hora. Ou seja, um veículo comum pega fogo, no máximo, 30 minutos a 1 hora. Um carro elétrico pode pegar fogo por 10 horas. E a gente joga água e ele não paga. Por que não para? Porque essas reações elas não dependem do fator externos. Eu posso pegar a bateria, jogar dentro d'água, ela continua reagindo dentro d'água. Tá? Então, esses fatores fazem com que esse incêndio seja sustentado por essa cadeia de fuga térmica. Existe uma emissão de gases inflamáveis, então é uma queima de gases. Tá? Além do material que está queimando no combustível, eu tenho gases queimando no combustível, no local. Esse material ele sofre uma ignição com uma nuvem de gás que está saindo sob pressão e expansão, e em determinadas condições pode provocar uma atmosfera explosiva, inclusive. Tá? Quanto maior o local, menos chance eu vou ter. E algumas baterias projetam partículas, né, que são os coletores de cobre, que são projetados, uma célula desse tamanho, ele projeta a sua parte interna a 10 metros. Tá? Então, isso aí não é folclore, isso aí eu já vi. Tá? Eu já fiz teste com bateria e isso eu presenciei. Então, uma das características é essa capacidade que eles têm de propagar fogo. E aí a gente tem os carros modernos com mais carroceria de plástico, o que vai acontecer? Vai propagar um incêndio mais rápido. Ao longo do tempo, né, as garagens começaram a diminuir o distanciamento entre as vagas. Né? Existem edificações que não tem espaço para a gente sair com o carro. E aí você tem, seja ele um veículo elétrico, seja ele um veículo a combustão, pegando fogo dentro de uma garagem, tá? Um incêndio vai se propagar numa velocidade muito grande. No mês de agosto, a gente fez um experimento, né? Não foi um veículo elétrico, mas foi um veículo que a gente adaptou para se transformar num híbrido. Colocamos um veículo do lado, a 1,20 m, com lataria de metal, e com 7 minutos, um incêndio do simulacro do elétrico passou para o outro veículo, com lataria de metal. Então, você imagina de plástico com menos de 30 centímetros. Tá? Então, uma das preocupações com relação às garagens não é um veículo elétrico ou um veículo a combustão pegar fogo. É uma grande quantidade de veículos pegarem fogo. Então, a gente está repensando como projetar essa segurança das edificações, tá? Para que a gente tenha edificações seguras e para que não aconteça eventos que aconteceu em Luton ou que aconteceu na Coreia. Por conta esse evento na Coreia foi o primeiro, 10 dias depois teve um segundo. Tá? Lá, por iniciativa privada, isso não é do governo, algumas edificações comerciais estão proibindo a presença do veículo elétrico nas garagens, tá? Principalmente em subsolo. Aqui, no Brasil, existe uma discussão, principalmente em São Paulo, acalorada, né, por conta de um parecer técnico lançado pelo Corpo de Bombeiros, que muitos entendem que é uma legislação, não é uma legislação ainda.
É uma consulta que o Corpo de Bombeiro fez. Essa legislação deve ficar pronta em janeiro. Tá? Eu coparticipo dela como consultor convidado do Corpo de Bombeiros, mas a decisão é deles. E o próprio Major Ronaldo, né, que é o chefe dessa comissão, ele é um dos meus relatores dentro de um grupo de trabalho que a gente tem na BNT, que é justamente das edificações. Tá? O que a gente entende hoje como proteção devida? Bem, aqui nós temos... Esse é o segundo evento na Coreia. Nesse caso aqui, foi uma coisa importante, que foi identificado rapidamente o problema no veículo, os bombeiros até chegaram a tempo. Então, vocês percebam que a dificuldade que tem, obviamente, utilizaram algumas técnicas aí equivocadas, né, tomaram um susto, conseguiram tirar o veículo de dentro da garagem, né, então, e o próprio dono ali percebeu o problema, e aí esse caso ele não se alastrou. E o nosso grande dilema é como uma pessoa, uma brigada, consegue lidar com esse incêndio, tá? Uma brigada residencial. A gente faz uma reflexão, quando a gente analisa as regulamentações de incêndio, comparando edifícios comerciais com edifícios residenciais. Por exemplo, a obrigação de chuveiros automáticos... Opa, apertei, vou voltar. Opa, tem um delay, pronto. Pronto. Quando a gente compara edificações comerciais com edificações residenciais, a gente percebe que uma edificação comercial que tem uma vaga, né, vamos supor aqui, para 30 carros, exige chuveiro. A gente pega uma edificação residencial com mais de 1000 carros, não tem chuveiro automático. E aí, outra reflexão que eu faço, na edificação comercial, a maior concentração de carros é de dia, com pessoas acordadas trabalhando. E na residência, a maior concentração é à noite, com todo mundo dormindo. Tá? A gente precisa ter uma revisão nesses conceitos. Bem, o que a gente hoje, né, tem de características, né, relacionado aos veículos modernos, principalmente aos elétricos? É um incêndio de reação rápida. Tá? Ele, com menos de 2 minutos, ele já está afetando 5 carros. Então, ele desenvolve muito rapidamente. Temperatura elevada, embora a taxa de liberação de energia de um carro elétrico a combustão seja igual, sejam similares, mas os carros elétricos conseguem fazer com que a temperatura seja de 20% a 30% superior. Tá? Então, existem carros que chegam a produzir fogo, que chegam a temperaturas a 1.100 graus. Alta capacidade de propagação, geração elevada de fumaça tóxica e maior durabilidade do fogo, que é isso que é importante. Se eu tenho um incêndio que vai levar 10 horas, vai superar em muito a resistência dos materiais construtivos. Tá? A bateria ela interfere, tá, no incêndio como uma fonte gerador de gases combustíveis. Então, a utilização de determinados agentes extintores, como pó químico e gás carbônicos em grandes baterias, se tornam ineficazes. Tá? Hoje, o maior eficaz é justamente na atuação com água, tá? Para provocar o resfriamento do ambiente e tentar gerenciar o fogo. 6 passos são importantes. Primeira coisa é a detecção precoce. E detecção precoce, no caso de bateria, somente termografia. Tá? Já se tentou fazer detecção por hidrogênio, detecção por aspiração, e mesmo assim eles detectam pós-fuga térmica. Com detecção por temperatura, se eu identifico que um veículo passou de 50 graus, ele não vai ter problema, mas eu sei que ele está em anomalia, que é como a gente utiliza na Fórmula E. Na Fórmula E, os carros são monitorados, quando eles passam de 50%, a gente atua. Tá? Se passar de 100%, a gente inicia o combate. Então, e essa detecção pode ser feita pelo próprio BMS do carro. Então, isso é um desafio nosso que a gente tem. O próprio carro gerar telemetria para o sistema de detecção e alarme, o que vai minimizar muito o investimento. Compartimentação vertical, horizontal, ventilação, né? Estudos indicam 10 trocas de ar por hora, tá? Para poder absorver essa ventilação.
Um conceito que a gente utiliza de supressão sustentada, a gente sabe que o chuveiro automático não vai apagar o fogo do carro elétrico, mas ele também não deixa propagar. E aí é importante, né? Como um bombeiro, em média, chega com uma resposta completa em 30 minutos, já pronto para atender, a gente identifica que eu preciso ter uma reserva de água de pelo menos de 1 hora, tá? 2 horas se eu não tiver bombeiro próximo. E isso, obviamente, vai impactar em muita coisa no aspecto de construção. A descontaminação, que é um caso mais específico do atendimento, e gestão de bateria, mais específico ao atendimento. Bem, a gente também não pode pensar só nos veículos, né? Acredito que todo mundo já viu esse vídeo. Isso aconteceu em 2021 em Singapura. É uma bateria modificada de bicicleta, turbinada, né? Me provoca isso aqui. Por que isso aqui aconteceu? Tá? Porque estava num ambiente fechado, mais ou menos 2 kWh ali de bateria, produziu mais de 1.000 litros de gás num ambiente fechado, com a bateria quase totalmente carregada. Essa pessoa teve 100% aí do corpo queimado e não tem como sobreviver. Ela ficou viva 21 dias. Tá? Então, esse é um outro problema. Esse tipo de evento mata uma média de 13 pessoas por ano na cidade de Nova York. Ou seja, 10% de óbito por ocorrência, 68% de hospitalização. Lá houve mudanças pesadas, como a proibição de determinados dispositivos, a obrigação de você ter baterias originais, tá? Baterias confiáveis. Baterias originais, confiáveis, bem usadas, não provocam isso. E aqui houve adulteração. Tá? E nós vamos começar, o nosso mercado vai começar a evoluir e a gente vai começar a ter esse problema. Isso é tão simples como eu digo o seguinte, né? Onde é que a gente faz a manutenção do veículo? Na autorizada ou numa oficina não autorizada? Então, o carro elétrico tem que ser feito na autorizada. Então, isso vem uma disciplina muito grande. Tá? Deixo aqui o meu contato. Tenho essa campanha, né, Faça Carga Segura, 5 dicas baseadas nas letras de carga, como manter as baterias seguras, seja ela independente de qualquer tamanho. Tá certo? Então, uma reflexão que eu falo primeiro, como tornar as edificações seguras. Tá? Então, basicamente, o que está escrito na legislação lá da Consulta Pública de São Paulo, aquilo tem uma tese científica baseada em 180 documentos que eu tive a satisfação de participar. Porém, o nosso desafio agora é como tornar isso viável e mais barato. Existe um conceito para as edificações existentes e procurar ter alternativas. A gente tem uma programação de queimar 7 veículos pela frente elétricos para a gente entender alguns conceitos, né, com produção científica, para a gente entender melhor o comportamento e entender o que é exagero, o que não é. Tá bom? Um grande obrigado aí para todos.